tarde. Boa tarde, senadores. Um prazer estar aqui na CPI, conversando sobre esse tema tão importante, que é a reforma da Previdência e as contas, não é? Bem, diante do que já foi dito, e do que será dito também sobre os regimes próprios, eu gostaria de pontuar a questão do que está por trás dos números. Porque a gente discutir número sem compreender o porquê do sistema, para que ele serve, por que ele foi concebido assim. Porque qualquer reforma, para ser feita, a gente tem que conhecer o que será reformado. Eu tenho uma casa. Se eu pintar a parede, em vez de arrumar lá a parte hidráulica, eu vou continuar tendo o mesmo problema. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque eu vejo muita gente falar, tem déficit, não tem déficit, sistema de seguridade social, servidores públicos têm privilégios. Mas de onde? De onde surgiram as coisas? Pode passar. Então, quando a gente vem, pode passar, por favor, e traz... Os argumentos principais da reforma passam por um déficit no sistema e alteração da pirâmide demográfica. A questão do déficit, nós já vimos que depende de qual premissa você se chega nos cálculos, né? Se você analisa toda a seguridade na formatação constitucional, ou se você analisa apenas a arrecadação previdenciária estrito sensu, então é a forma de chegar nos números. E em relação à pirâmide demográfica, obviamente que isso é um fato mundial. As pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos. Isso, obviamente, altera o cálculo atuarial. Agora, o que nós temos visto é uma reforma que se propõe a restringir direitos para diminuir despesas. Esse é o mote da reforma. E aí eu pergunto, e a proteção do risco social? Por que eu estou falando isso? Pode passar, por favor. Passa aí 1, 2, 3, só para passar embaixo. O doutor Diego falou muito da Seguridade Social. Ah, porque quando a gente analisa a Seguridade Social, não tem déficit. Aí eu pergunto, por que tem Seguridade Social? Por que colocar Previdência junto com assistência e com saúde? O que tem a ver? Isso é bom? Isso é ruim? Nós não inventamos, nós copiamos modelos europeus que partiram, primeiro, no modelo inicial de não ter proteção nenhuma. Então, cada um que quiser que vá para a iniciativa privada. Um determinado momento, o Estado percebeu que nós não somos previdentes. É da nossa natureza. Nós não pensamos que existem riscos e que eles são inerentes à existência humana. Amanhã posso ter um acidente, o evento morte. Pelo contrário, eu não quero nem pensar nisso. Então, nós não temos, normalmente, disciplina de separar e fazer uma poupança para uma eventual situação de risco. Então, o Estado veio e começou a cobrar, forçar uma contribuição obrigatória, num primeiro momento apenas dos trabalhadores, que era quem estava incomodando nas revoluções sociais e etc., e cria um modelo de seguro social. O seguro na mesma lógica do seguro privado. Eu tenho risco, que é a probabilidade da ocorrência de um dano. No privado, lá, no meu carro, o risco de bater, de roubar, etc. Qual é o risco social? O evento morte, idade avançada, situações em que a pessoa não consegue trabalhar, sem trabalhar não tem renda e passa por estágio de necessidade. Então, da mesma forma que na lógica do seguro privado, eu tenho lá o risco, bater o carro, por exemplo. Eu contrato um seguro. Nesse seguro, eu estou me prevenindo em relação ao risco, pago o prêmio, certo? Ocorrendo o sinistro, eu tenho a proteção. A lógica do seguro social, no primeiro momento, foi: eu crio uma contribuição para me prevenir dos riscos. Que riscos? Os riscos que podem trazer uma falta de trabalho e, consequentemente, falta de salário. Então, eu protejo, crio, seleciono quais são os riscos protegidos, obrigo uma contribuição. O ideal é que eu tenha um cálculo atuarial para identificar quais são os riscos e quanto custa proteger de acordo com a realidade da minha população. E aí eu passo a criar o seguro social. Ocorrendo a contingência, eu tenho, então, uma indenização, que é através de prestações. Só que perceberam que não adiantava eu proteger só o trabalhador carteira assinada. Que eu tinha as mulheres, as crianças, os idosos, que também passavam por estágio de necessidade. Então, nos períodos pós-guerra, na Europa, criou-se
sistema de seguridade social, em que, para proteger a população de uma forma mais ampla em relação aos riscos, então é tudo em volta do risco, eu coloco junto saúde pública, previdência pública e assistência social. Por quê? Porque elas, num conjunto integrado, olha lá que a Constituição fala, ó, conjunto integrado, elas no conjunto, elas conseguem proteger melhor a população dos riscos. Uma lógica simples. Eu garanto saúde para a minha população. Com saúde, ela trabalha. Ela trabalhando, eu obrigo que ela contribua, porque amanhã ela pode não conseguir trabalhar. E aqueles que não têm condições de contribuir, eu tenho assistência social. Eu resgato ela do estado de miserabilidade. O ideal é que eu insira ela no mercado de trabalho e bote na previdência. Então, nesse conjunto integrado de ações, eu consigo proteger a população de uma forma melhor em relação ao risco. Então, esse foi um modelo pensado pelo Constituinte de 88. E ele foi tão inteligente, pode passar, que ele sabia que ia custar. Saúde custa, previdência custa, assistência custa. Então ele falou assim, ó, legislador infraconstitucional, diversifica as fontes de custeio. Porque quanto mais fontes você tiver, menor é o meu risco. É aquele exemplo bobinho que eu dou sempre. Eu lá em casa, eu trabalho, meu marido trabalha, eu tenho um aluguel e uma receita lá de um rendimento. E as crianças? Exemplo 2, só eu trabalho. Se eu perder o emprego, meu risco é muito maior na situação 2. Então, quanto mais fontes você, sistema, tiver, menor é o seu risco. E nessa diversificação, o próprio Constituinte falou, ó, tributa esses aqui. O empregador, como ele tem maior capacidade contributiva, você pode tributar ele mais. Então, tributa ele na folha, na receita, no faturamento e no lucro. O trabalhador, você também é obrigado a contribuir. Porque você não é previdente, mas eu vou obrigar a contribuir. Obrigo o trabalhador, concurso de prognósticos, loterias, jogos autorizados pelo governo, e o portador. Então, o que acontece? Quando a gente cria essa diversidade, isso também tem uma lógica. Eu diversifico para minimizar o risco. Quando você, para se chegar num déficit, seleciona apenas as contribuições previdenciárias estrito sensu, que é o que tinha lá atrás, do seguro dos trabalhadores somente, e pego só a folha e o trabalhador, e desconsidero as demais, eu estou aumentando o risco. Certo? Então, em certa medida, eu estou enfatizando o problema da pirâmide demográfica. Por quê? O regime de repartição, que é o regime público, que é esse que quem está trabalhando está contribuindo e financiando quem não está trabalhando, ele é muito bom, por um lado, porque eu consigo pagar uma maior quantidade de riscos. Por quê? Porque no grupo o risco dilui. Exemplo, qual é a probabilidade de todos nós ficarmos doentes hoje? Todos em Brasília? Menor. Então, quando eu coloco todos para contribuir ao mesmo tempo e o risco vai acontecendo pontualmente, eu, Estado, consigo proteger uma maior quantidade de benefícios. O que eu tenho que administrar? Ter uma receita maior do que a despesa. Então, o governo se preocupar, e aí qualquer governo se preocupar com isso, é salutar. Só que eu tenho que identificar quais são minhas receitas e quais são minhas despesas. Então, o que acontece? Quando eu coloco na receita somente essas contribuições que são da folha e dos trabalhadores, o problema da pirâmide se intensifica. Por quê? Eu tenho que ter a quantidade de trabalhadores maiores do que os inativos. E a própria Constituição já deu a solução. Ela falou, olha, não se baseia só nessa, não. Me diga, o que lucro tem a ver com pirâmide demográfica? O que loteria tem a ver com pirâmide demográfica? O que importação? Então, a Constituição já trouxe a solução. Então, quando a gente desconsidera o conjunto das contribuições, a gente está desconfigurando o que foi pensado em termos de custeio para o sistema ter um menor risco. E quando eu faço isso, o problema da pirâmide demográfica se intensifica. Porque se eu tiver só essas duas contribuições, a dica que eu ia dar aqui, diversifica. Porque o mundo inteiro está envelhecendo e está diversificando. Tá? Então, eu só queria mostrar, porque a gente fala muito, tem déficit, não tem déficit, a gente tem que entender o porquê do sistema. É para prevenir o risco. E nesse conjunto integrado eu faço proteção do bem-estar,
O intuito é o quê? Que eu consiga ter uma quantidade de arrecadação suficiente que garanta que nenhum brasileiro passe fome no Brasil. Seja na Previdência, seja na assistência. E que eu consiga ter uma saúde, um pouco a Adriane falou. Se eu estou de auxílio-doença, esperando uma fila do SUS para operar, é mais tempo que eu estou recebendo benefício. É gasto. Por isso que é um conjunto integrado de ações. Eu tenho que prevenir o risco. Os países desenvolvidos, quando vão reformar suas previdências, etc., eles têm que fazer o primeiro dever de casa. Que é o quê? Prevenir o risco. É você ter fiscalização para não ter o acidente do trabalho. É você ter arrecadação, fiscalização. Então, neste contexto, pode passar, que se apresentam essas discussões. Então, em relação às premissas do cálculo, o Diego já falou, a gente identificar se você vai considerar as arrecadações estrito sensu ou todas da Seguridade. Lembrando que existe, um princípio, a Constituição traz um princípio. O que é um princípio? É uma diretriz. Ela fala, olha, existe o princípio da diversidade de base financeira. Quando vem a reforma tributária, que quer unificar ou retirar essas contribuições sociais para virar imposto, que é o que a DRU faz. O que a DRU faz? A DRU faz o quê? Ela pega uma contribuição social que no direito tributário ela é carimbada, ela tem destinação específica. No direito tributário eu tenho vários tipos de tributos. O imposto, por exemplo, ele não tem destinação específica. Eu contribuo no imposto de renda, o Estado usa como quer, lá nas leis orçamentárias, etc. A contribuição social, ela tem destinação específica, ela tem que ir para o sistema. Quando eu pego e utilizo o mecanismo da DRU, que eu estou desvinculando uma receita vinculada a quê? Saúde, assistência e previdência, e uso para outros fins, eu estou utilizando como se imposto fosse. Então, eu estou desconfigurando essa inteligência por trás. Pode passar. E disse mais. O que a Constituição falou? Esse sistema de seguridade social é tão importante para mim, porque ele traz bem-estar da minha população. E ele traz redistribuição de renda, porque eu estou tributando mais quem pode mais, e estou concedendo, às vezes, para algumas pessoas que não têm condição de pagar na assistência social, que se a lei, se precisar, pode ainda criar novas fontes. Por isso que vem CPMF, cria CPMF, tira CPMF, né? CPMF, primeira vez foi da saúde, agora estão falando por causa do déficit da Previdência, etc. Eu brinco até que os empresários eles deviam ser contra o déficit, porque esse argumento do déficit, porque é com base no déficit que o governo toda hora cria mais tributo, por causa do déficit. Então, os empresários tinham que ser os primeiros a irem contra o déficit, porque eles que são os maiores tributados. Então, quando eu vou falar do sistema, e o sistema ele busca equilíbrio financeiro, está correto, tem que ter um equilíbrio financeiro atuarial, eu tenho que identificar toda essa sua sistemática. A partir daí, eu identifico qual é o risco que eu quero proteger, esse risco quanto custa e de que forma eu vou arrecadar. Contribuições sociais estrito sensu ou várias fontes de custeio. Em relação aos servidores públicos, e aí eu fiquei com a missão de fazer a transição do regime geral para os servidores públicos, a gente tem que tomar cuidado, porque tem utilizado, como o Diego falou, dentro do orçamento da Seguridade Social, na verdade, dentro do cálculo do déficit, tem se utilizado aí despesa do servidor público. O servidor público, ele tem um outro orçamento, que é o orçamento fiscal. Por que o serviço público, os regimes próprios, não estão no sistema de Seguridade Social? Por que eles estão lá no artigo 40? Porque na época da Constituição, os servidores não tinham sistema contributivo. A emenda 3 de 93 é que começa a exigir contribuição, que só com a emenda 20 de 98, né, que traz uma regulamentação específica para os regimes próprios. O servidor público, ele tinha a aposentadoria como uma premiação por ele ter se dedicado à causa pública. Então, durante a ativa, para ele poder exercer com imparcialidade, criou-se a estabilidade no modelo estatutário e a tranquilidade que ele não ia sofrer ali punições, etc., por mandos e desmandos políticos. Ele teria a tranquilidade de poder exercer sua atividade laboral, isenta, e na hora de aposentar integral com a sua remuneração. Essa era a concepção da época. Quando ele vira contributivo, aí sim começa a rediscutir esses paradigmas. Pode passar. Em relação à pirâmide, eu já falei, esse é o cuidado que tem que ter, principalmente, e aí entra nos regimes próprios essa discussão, eu tenho que ter a quantidade
de contribuição maior do que de despesa, e aí nós vamos ter que discutir dentro dos regimes próprios se, primeiro, a gestão, como tem sido feito, isso aí a doutora Rosana vai falar posteriormente, e talvez diversificar a fonte. Se a intenção é reduzir o aparato estatal, é fato que vai ter menos arrecadação. Então, a gente não pode penalizar sobremaneira o servidor por opções políticas que são feitas. Ok? Pode passar. O que acontece? O Brasil, há essa tendência de inversão da pirâmide, mas nós ainda estamos no bônus demográfico, ou seja, a nossa pirâmide não inverteu. Significa que a gente poderia, sim, fazendo ajustes pontuais, porque o risco alterou, eu não sou contra alterar, eu só acho que a gente tem que alterar com base no risco, a gente fazer alterações com tranquilidade, sem essa sangria, esse desespero, respeitando ali as expectativas de direito, que a gente pudesse fazer algo com uma transição, regras de transição, que respeitasse ali esse fenômeno do envelhecimento da população com qualidade. Pode passar. Bem, então, a PEC ela vem no modelo de restrição de direitos. Quando a gente vem e para melhorar o sistema, a gente só foca em redução de direitos, eu deixo de trabalhar na prevenção do risco, onde requer investimento. Eu preciso ter mais auditores fiscais, eu preciso ter mais auditores do trabalho. Isso é investimento. Com certeza isso volta. Eu preciso investir em tecnologia para melhorar esse cruzamento de dados. Eu preciso investir nos auditores que vão fazer a fiscalização, a cobrança. Então, tem certas coisas que são gastos e outras que são investimentos. Então, essa responsabilização dos déficits do servidor público, incluindo ele no orçamento da Seguridade, é feita uma confusão aí dos orçamentos, tá? O que gera desmotivação para futuros servidores, desrespeitos a regras de transição anteriores. O que aconteceu no servidor público, especificamente? Como, quando ele virou o sistema contributivo, acabou dando muita diferença, porque eu tinha no regime geral até o teto e o servidor público até o teto constitucional, houve um movimento de equiparação dos regimes. Só que esse movimento de equiparação, em vez de melhorar um pouquinho, diminuir um pouquinho e chegar no equilíbrio, foi exatamente redução de direitos dos servidores públicos. E aí, então, esses servidores públicos têm várias regrinhas de transição a depender da data de ingresso do serviço público. Hoje, um servidor público que entra no Serviço Público Federal hoje, ele já está limitado ao teto do INSS. Então, já foram feitas alterações substanciais dos regimes próprios. Só que existem as regras de transição que levam tempo para alcançar, porque é uma geração inteira cumprindo a regra de transição. E, especificamente, no regime próprio, a contribuição da grande maioria dos servidores é de 11% sobre tudo também, não é? Então, quando a gente identifica que há valores maiores de aposentadoria, também tem que se considerar que existe contribuição maior, não é? Que às vezes chega até 6 vezes o que é contribuído no teto do INSS. Pode passar. Então, por que eu estou falando disso, servidor público? Eu estou querendo mostrar só que houve um histórico de alteração de paradigmas, em que o servidor público não tinha um sistema contributivo previdenciário. Servidor público se tornava inativo, era uma extensão da folha de pagamento. Não teve essa preocupação por muitos e muitos anos. Quando passa a ter um sistema contributivo, é natural que leve um tempo, e a gente tem que tomar cuidado para não penalizar demais uma geração, para trás e para frente. Por que eu digo para trás e para frente? Porque quando a Constituição veio e falou assim, olha, União, Estados e municípios, vocês podem criar regimes próprios, não foi acompanhado de uma fiscalização. Então, realmente, houve muitos desvios, né? A falta de gestão. Então, o que a gente tem que procurar fazer? Melhorar a gestão, identificar esses cálculos atuariais, não é? E criar um programa, um cronograma, talvez diversificar a contribuição, tá certo? Mas, na hora que eu crio um novo modelo, que é fruto dessa equiparação regime geral, regime próprio, em que os novos servidores públicos vão contribuir até o teto do INSS, eu, Estado, estou abrindo mão de uma arrecadação
que seria os 11% sobre tudo. Então, algo que tem que ser considerado na análise desse déficit, já estou terminando, na análise desse déficit, é o quê? Que na própria lei da criação do FUNPRESP já foi dimensionado que esse déficit ia aumentar. Por que ia aumentar? Óbvio. Porque eu tinha uma contribuição de 11% sobre tudo, eu vou ter uma geração inteira de servidores contribuindo até o teto do INSS. O acompanhamento estatístico mensal mostra outra coisa. Do quê? A necessidade de financiamento do regime próprio da União vem caindo. Era 2,3 em 2003, está em 1,07 em 2016. Exatamente porque nós montamos essa estrutura. Então, eu fui o relator disso. Então, mas a minha preocupação qual é? A minha preocupação qual é? Que quando você abre mão de uma arrecadação, do que passa do teto, é natural que eu vou ter servidores na ativa contribuindo até o teto e servidores inativos durante um período contribuindo mais, recebendo mais do que o teto. Então, tudo isso, o que eu estou querendo mostrar? Que já existiram várias alterações, pode passar, no sistema próprio. Inclusive, houve uma obrigatoriedade de segregação de massa, que os estados foram obrigados a separar para um regime de capitalização. Nessa segregação de massa, por exemplo, em Brasília, do DF, servidores de 2007 para frente vão para o fundo capitalizado, ou para trás fica misturado lá no fundo. Não vão ter novas contribuições. Vão se considerar isso déficit? Ou é um déficit já programado, porque mudou a regra do jogo? Tá? Então, nós temos que analisar que o Estado, ele também é empregador, ele também tem que contribuir com a cota parte patronal. Déficit depende do ponto de vista. Sabia que tem muitos países no mundo que a grande maioria do custeio previdenciário é pelo Estado? Dinamarca, Suécia. Isso é considerado déficit? Ou é considerado investimento no bem-estar? São opções políticas que se tomam, que a gente tem que resolver qual é a opção que a gente quer. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é que a diretriz deve ser a proteção do risco social. E o cálculo atuarial é o meio para dimensionar essa despesa. Eu não vi cálculo atuarial, principalmente no regime geral. No regime próprio existem alguns cálculos atuariais. E aí a minha preocupação qual é? O princípio da vedação no retrocesso. Porque se a gente tem um risco que ele é igual ou pior, e você reduz, simplesmente retira, sem nenhuma maneira compensatória, você está retrocedendo em matéria social. Então, para qualquer alteração, a gente teria que dimensionar esse risco, fazer o cálculo atuarial e tomar a opção política. O que nós queremos em termos de bem-estar para a população? E, para finalizar, só a título de sugestão, dentro desse debate da reforma da Previdência, dentro desse jogo político, que é natural até certo ponto, a gente tem visto essa troca de apoios à reforma da Previdência com isenções, perdões de dívida, etc., etc. Eu acho que caberia um ofício à PGR para que se identificasse até que ponto, qual é o limite disso. Por que eu digo isso? Na época do mensalão, que teve essa discussão exatamente nas reformas previdenciárias, identificou-se, eu lembro até no voto do ministro Celso de Mello, que qualquer tipo de troca, cargos, etc., seria uma forma de corrupção. Então, a gente teria que tentar identificar aí se caberia nesse precedente ou não, a gente teria que identificar para que a gente possa realmente discutir a reforma, né? O que é melhor para o nosso país, mas diante do real compreensão do sistema geral, do regime próprio, das alterações e daquilo que a gente quer para o futuro. Obrigada. Muito bem, muito bem.